Oi, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de Medicina Veterinária do UniCeup do 4º semestre. Eu queria perguntar ao Dr. Iedo, no caso dos animais com hipersensibilidade alimentar, seria mais adequado o uso de rações hipoalergênicas ou o uso da ração natural? Carolina, é uma conjunção de vários fatores. Eu não posso propor uma dieta de alimentação natural a um paciente onde o tutor ele não está predisposto a aceitar esse tipo de conduta. A gente tem que entender que vai acontecer uma mudança radical de um cão que usa ração para um cão que usa alimentação natural. Se essa alimentação natural vai ser elaborada em casa, eu tenho um elemento novo, que é a elaboração desse alimento. Eu preciso considerar a disponibilidade desse tutor. Mesmo que esse tutor vá adquirir em uma empresa capacitada para isso, vinculada ao Ministério da Agricultura, ele ainda vai precisar operacionalizar esse alimento na sua cozinha. Então ele vai precisar descongelar, congelar, servir para o paciente. Isso gera uma mudança que é totalmente diferente daquela ação de ir lá pegar a ração no pacotinho e colocar no potinho. Então a gente precisa considerar primeiro o fator predisposição do tutor. Se esse tutor está com vontade de promover uma melhoria na qualidade de vida, aí a gente tem como fundamental a diferença entre a ração hipoalergênica e a alimentação natural. Por que há essa fundamental diferença? Na alimentação natural eu vou conseguir colocar aqueles alimentos que vão fazer bem para aquele paciente naquele quadro que ele está desenvolvendo. Essa alergia alimentar ou essa hipersensibilidade alimentar que ele está apresentando naquele momento, ela pode ser identificada mediante uma dieta de exclusão e a gente passar a trabalhar então só com aqueles alimentos que vão fazer bem para o paciente. Numa eventual utilização de uma ração hipoalergênica, não necessariamente isso vai acontecer. A gente tem que lembrar que aquele paciente pode ser, por exemplo, alérgico ou hipersensível ao conservante que tem naquela ração. E não adianta trocar da ração hipoalergênica da marca A para da marca B, que todas elas terão algum tipo de conservante que podem fazer mal. Então, muitas vezes as dietas de eliminação, as dietas de teste que os colegas aplicam, acabam não funcionando, não porque o animal ele não tem nenhum tipo de sensibilidade ou alergia alimentar, mas na verdade porque aquela dieta não foi a mais adequada naquela situação. E nesse ponto, sem dúvida alguma, a alimentação natural ela tem muitas vantagens. Sem contar que a qualidade do alimento que você vai comprar para fazer o alimento para o seu animal em casa, ele é infinitamente superior ao alimento que é colocado pela indústria da ração dentro do pacote de ração. Sem dúvida alguma, não vai ser comprado aquele pedacinho de carne vermelha, bonitinho, para ser colocado dentro do pacote de ração. Para você, quando for ao açougue, vai adquirir uma carne de boa qualidade, de procedência. Se não um corte caro, mas pelo menos um corte de qualidade. E isso faz toda a diferença para o animal. Meu nome é Juliana Borges, estou no 4º semestre de Medicina Veterinária do UniCeup e gostaria de saber do Dr. Iedo como é que está sendo a recepção dos proprietários desse atendimento diferencial em casa. Bom, Juliana, o atendimento a domicílio proposto pelo veterinário em casa é um atendimento que tem tido uma boa recepção por parte dos pacientes e principalmente dos seus tutores. Primeiro porque para o paciente é mais confortável, ele está no ambiente dele, sentindo o cheiro das coisas dele, ele até estressa no momento da consulta, fica nervoso, muitos querem dar uma dentadinha na mão do veterinário, mas a partir do momento que esse cão ele vai para o chão, ele já está sentindo os cheiros dele, está sentindo os sons que ele está acostumado, a luminosidade que é adequada para ele, e automaticamente já começa a entrar no estado de relaxamento novamente. Para o tutor, acaba sendo uma facilidade muito grande, não precisa nem tirar o carro dele da garagem, não precisa se locomover até a clínica, ele não precisa ficar na fila de espera, ele não precisa ficar 1, 2 horas esperando, muitas vezes por causa de uma emergência que chegou. Ele vai ter o horário dele marcado, vai ser atendido em casa, no conforto da residência dele. Eu tenho um sistema que eu utilizo para cadastro dos meus pacientes, que toda vez que eu termino um atendimento, esse sistema ele dispara um e-mail para o tutor, para que ele possa fazer uma avaliação do meu trabalho na residência dele.
E a resposta tem sido muito interessante. A gente tem escutado dos tutores algumas vantagens que, quando da elaboração do negócio, eu não tinha visualizado, né? E a principal delas é quando os tutores relatam com relação à comodidade mesmo, de não precisar sair de casa. Hoje Brasília é uma cidade que tem se tornado cada vez mais movimentada, e muitas vezes você ficar 1 hora no trânsito junto com um pet doente acaba não sendo uma coisa interessante. Então eu considero que, em virtude das respostas que eu recebo, né, dos comentários que os clientes fazem sobre o atendimento, e da própria satisfação em chamar novamente para realizar algum outro tipo de serviço, e estar sempre em contato conosco através do WhatsApp e e-mail, eu percebo que há sim uma satisfação das pessoas com relação a esse atendimento. Mas é importante lembrar que o atendimento ao domicílio ele não resolve todos os problemas. A gente está fazendo o atendimento ao domicílio para aquele animal que não está em risco, aquele animal que não está em emergência, que ele não está necessitando de algum atendimento especializado. Aquele animal que precisa de uma consulta, seja ela dermatológica, nutricional ou mesmo de clínica geral, mas que ele está bem, ele está estável, ele está no conforto do lar, mas ele precisa ou de uma vacina, ou de uma orientação terapêutica, mas ele está estabilizado. Aquele paciente que não está nessas circunstâncias, ou aquele paciente que precisa de uma cirurgia, que precisa de um procedimento mais invasivo, esse paciente é encaminhado para a clínica. Olá, meu nome é Ana Benicheski, sou do 4º semestre de Medicina Veterinária do UniCeub e gostaria de saber sobre a rotina do médico em casa. Ana, a rotina ela é bastante intensa. Geralmente os clientes eles acabam agendando comigo pelo WhatsApp, por e-mail, ou muitos telefonam também. O problema do telefone é que quando eu estou atendendo, eu não atendo o telefone. Quando eu estou em consulta, eu não atendo o telefone. Então, fico com muitas chamadas não atendidas que depois eu acabo retornando. Mas, basicamente, a forma como os clientes entram em contato comigo é mensagem de WhatsApp ou e-mail. Eu trabalho sempre com agendamento. Dificilmente a pessoa que me liga precisando de um atendimento para o dia, eu vou conseguir atender. Geralmente, eu vou encaixar ele para o próximo dia ou então no dia posterior. Normalmente eu já tenho os clientes habituais, que são clientes de vacina ou que fazem check-ups periódicos, e esses pacientes eles já estão na minha agenda para serem agendados naquela época, porque é a época que vence a vacina ou que vence o check-up periódico que ele tem. Então vamos pegar um exemplo. A paciente Filó, ela tem vacina todo dia 15 de outubro de todos os anos. Então eu já tenho lá na minha agenda que dia 15 de outubro eu preciso entrar em contato com a tutora da Filó para agendar as vacinas dela. Então é uma ação minha. Uma ação diferente dessa é aquele paciente que não conhece ainda os serviços do veterinário em casa e que vai entrar em contato pela primeira vez. Esse cliente vai utilizar um dos canais de atendimento, que são o telefone, o WhatsApp ou o e-mail, para agendar um horário. Mas aí seria de acordo com a disponibilidade. Eu sempre dou preferência para aqueles pacientes que já são clientes, então eles vão ter a preferência do horário. Como o meu horário de atendimento é bastante intenso, eu trabalho desde bem cedo até bem tarde, eu consigo encaixar vários pacientes ao longo do dia. Mas para atendimento naquele mesmo dia que a pessoa está ligando, geralmente eu não consigo. Meu nome é Rafaela Coimbra, sou aluna do 4º semestre de Medicina Veterinária do UniCeub. Eu queria perguntar para o Dr. Iedo quais são os principais testes diagnósticos de alergia e qual é a eficácia dos mais utilizados. Rafaela, sobre os testes para alergia, antes a gente precisa entender o seguinte: para a gente chegar no ponto de fazer um teste para alergia em um paciente, a gente tem que ter passado já por um determinado caminho. Na dermatologia, antes de a gente dizer se um paciente ele é ou não um cão alérgico, um gato alérgico, a gente precisa antes de uma série de passos que a gente precisa dar. Então a gente tem que primeiro saber se esse paciente tem algum tipo de infecção de pele. Eu não tenho como testar um animal para algum tipo de alergia se esse animal tem uma infecção de pele. Então o primeiro passo é deixar a pele desse animal limpa. Segundo passo, eu preciso entender se esse animal ele está diante de um quadro muito pruriginoso, e se esse animal, nesse quadro pruriginoso,
ele está tomando algum tipo de medicação, como por exemplo os corticoides. Os corticoides eles influenciam diretamente na aplicação de um teste imunológico. Eu preciso que esse paciente esteja livre de corticoide há pelo menos 30 dias para que eu consiga fazer um teste alergênico nele com um mínimo de confiabilidade. Dentre os pacientes que passam por essas etapas, eu posso enquadrar ele em duas categorias. Ou esse cão, ele é um alérgico alimentar, um hipersensível alimentar, ou então ele é um alérgico ambiental, e esses cães são considerados os atópicos. É somente nesse grupo dos atópicos que eu vou submeter esse cão a uma bateria de exames. Hoje os exames mais comuns são os exames hipoalergênicos, onde a gente pega antígenos que foram trabalhados por empresas especializadas que purificam esses antígenos e disponibilizam eles na forma de medicamentos injetáveis para que a gente coloque esse medicamento dentro da verme do animal e possa testar o grau de reação que aquele alergênico produz para aquele paciente. Hoje os testes eles são basicamente mais difundidos de dois tipos. Eu tenho o teste de indução intradérmica, onde eu coloco o auxílio de uma seringa hipodérmica na pele do animal o antígeno, ou eu tenho também os testes chamados PIC testes, onde você coloca a gotinha do antígeno em cima da pele e depois com uma lanceta bem fininha você coloca uma pequena parte daquela gota dentro da pele do paciente. Depois de passados 15 ou 20 minutos a gente faz a leitura desses reagentes. Eu mesmo trabalho com 12 tipos de reagentes, que são os mais comuns aqui em Brasília. Depois de lido quais são as reações que cada tipo de alergênico produziu naquela pele, a gente tem condições de estimar de todos aqueles que reagiram, quais ficaram acima, quais ficaram abaixo, né, da curva de corte. E aí eu vou trabalhar com aqueles 2 ou 3 principais. Se o cão reagir a todos eles e todos eles ficarem acima da linha de corte, obviamente que eu não vou fazer uma vacina imunológica com todos esses agentes. Eu preciso escolher 2 ou 3, porque senão a minha vacina ela vai ficar muito diluída. Vencida essa etapa, eu identifiquei quais são as alergias que aquele paciente apresenta, a gente vai encaminhar isso para aquela mesma empresa que produziu os antígenos que puderam ser utilizados no teste, para que então seja produzida a vacina imunoterápica. A vacina imunoterápica ela é personalizada para aquele paciente de acordo com os antígenos que ele reagiu. Vamos pegar um exemplo aqui, digamos que o paciente tenha reagido a ácaro ambiental, tenha reagido a 1 ou 2 tipos de grama, por exemplo. Então a gente vai fazer uma vacina específica para aquele antígeno, e esse antígeno vai ser inoculado no animal, inicialmente semanalmente e depois mensalmente. Muitos pacientes eles precisam passar por quase 1 ano de tratamento com imunoterapia para que isso retorne com algum resultado interessante. Os números que a gente tem hoje é que aproximadamente 45% dos pacientes que entram na imunoterapia têm resultados excelentes. E se eu somar os resultados bons e excelentes, eu consigo um índice de aproximadamente 63% de abrangência. Então a vacina ela não é a solução de todos os problemas, ela ajuda em alguns casos. Então é importante fazer essa triagem para que só esses casos que realmente precisam passar por isso passe. É um procedimento relativamente caro ainda hoje, mas aqueles pacientes que não podem ir, por exemplo, brincar na grama, acaba sendo uma alternativa bem interessante. A gente consegue desensibilizar o paciente para que ele possa, então, depois nem que seja de 1 ano de tratamento, voltar a brincar na grama.